Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101. Glória a Deus. Daqui a uma semana, irmãos, nós vamos ter a noite da vitória. Amém? Você tem que já estar com o coração preparado. A palavra de Deus fala que Josafá, ele prosperou porque ele preparou o coração para buscar a Deus. Amém? Nós temos que nos preparar. Quando Deus move o coração do pastor a marcar reuniões especiais, propósitos, campanhas, muitas vezes propósitos que vêm do nosso pastor, que é o pastor Victor, pastor Jaime, missionário, nós temos que estar ligados e estarmos preparados para isso, virmos buscar com o coração preparado, porque Deus quer nos abençoar, amém? E Ele quer muito. Irmãos, nós vamos ler todo o Salmo 101, ele é bem curtinho, tem apenas 8 versículos, e aqui tem um ensinamento para a gente. Diz o versículo 1, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse o quer, me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam o que é a iniquidade. A gente vê aqui, irmãos, o Davi, porque é um salmo de Davi, ele tomando uma série de decisões a respeito da vida dele. E todas as decisões que ele toma são inteligentes e baseadas nas Escrituras, amém? Hoje pela manhã eu mandei um vídeo no grupo da igreja, dizendo que eu ia ensinar, irmãos, como fazer Deus vir até nós, como fazer Deus agir em nosso favor, e isso vale para qualquer situação, qualquer área da nossa vida, amém? Davi, ele faz essa pergunta no versículo 2, ele diz assim, ó, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, ponto. Aí ele faz uma pergunta, quando virás a mim? Ele faz uma pergunta para Deus, Deus, quando o Senhor virá a mim? A palavra quando é um advérbio de tempo, Deus quer saber em que período, hoje, amanhã, vai ser breve, vai demorar, e aqui o Davi, ele entende uma coisa, irmãos, que quem determina o tempo que levará para Deus agir em nosso favor, é quem? Somos nós mesmos. Irmãos, muitas vezes quem está tornando a bênção de Deus demorada a chegar na nossa vida, somos nós, porque nós não estamos tendo uma postura, um comportamento, uma atitude em relação àquilo que estamos ouvindo das Escrituras, amém? Se você parar para analisar, irmãos, a resposta da pergunta de Davi está no próprio versículo 2,
Amém? Ele começa dizendo: portar-me-ei com inteligência no caminho que é reto. Tem uma tradução que diz caminho da perfeição. Qual será o caminho da perfeição, irmãos? É a palavra de Deus. Deus tem nos dado o privilégio, a cada culto, a cada pregação, a cada ensino, de aprender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e o que mais? Perfeita. As escrituras sagradas revelam a vontade de Deus, irmãos. E quando eu aprendo a palavra de Deus, Deus quer que eu tenha o que? Uma reação, uma atitude. Davi usa a expressão portar-me-ei. Portar-se fala de comportamento, fala de atitude. A pergunta é: o que eu e você temos feito em relação àquilo que temos aprendido e entendido da palavra de Deus, irmãos? Porque você tem vindo e Deus tem aberto o seu entendimento. Você sai daqui e eu creio que a palavra de Deus se abriu para você. Você entendeu ela. Você sabe o que você precisa fazer e também aquilo que você precisa parar de quê? De fazer. Só que a decisão de pôr em prática não é do pastor e não é de Deus. É de quem? É sua. É uma questão de portar-se. É uma questão de comportamento. É uma questão de atitude. Quando eu começo a ter um comportamento que corresponde àquilo que Deus está falando, irmãos, Deus começa a se mover em direção a mim. Deus começa a operar em meu favor. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Quando é que Deus vai responder? Quando clamarmos. Amém? Só que Deus é tão bom, como diz Efésios, irmãos, que Ele faz muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Em Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, vírgula, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Israel estava no Egito, como escravo, já há muito tempo, irmãos, eles clamaram a Deus por libertação. Eles não clamaram a Deus por Canaã. Eles não clamaram a Deus pela terra prometida. Eles clamaram a Deus para que eles fossem o quê? Libertos. Sim ou não? E quando eles clamaram a Deus, Deus trouxe resposta. Deus levantou um libertador. Deus levantou Moisés. E quando Moisés veio, Moisés trouxe o recado: Deus me apareceu no Sinai e Ele me enviou para livrar vocês da escravidão do quê? Do Egito. Aquilo era uma resposta ao quê? Ao clamor. Só que Deus veio e anunciou algo grande: além de livrar vocês da terra do Egito, da escravidão do Egito, eu vou levar vocês a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. A pergunta é, irmãos, por que esse povo não foi liberto antes e não foi anunciado a eles antes essa grande promessa? Porque o povo não clamou, o povo não invocou a Deus. Foram se passando as décadas, foram se passando séculos, e eles foram simplesmente aceitando aquela escravidão. E eles sofreram. Gerações nasceram, gerações morreram, como o quê? Como escravos no Egito. Porque eles não corresponderam em buscar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que era quem eles conheciam naquela época. Amém? Hoje Deus tem dado a nós o privilégio de conhecer as Escrituras. A questão é, o que temos feito em relação àquilo que já aprendemos? Apenas assimilamos como um conhecimento a mais e ficamos quietos, acomodados,
Ou estamos agindo segundo aquela palavra? Estamos tendo uma reação, uma atitude? Pois quando nós começamos a corresponder à palavra de Deus, Deus começa a operar. Diga glória a Deus. Mês que vem nós vamos ter um grande propósito na Igreja da Graça aqui no estado, que é a pesca maravilhosa. Você sabe por que a pesca maravilhosa aconteceu, irmãos? A palavra diz que os apóstolos, Lucas 5, a partir do 1, a palavra diz que os apóstolos, na época não eram apóstolos, mas ali fala de Pedro, Tiago, João e André. Eles tentando pescar a noite toda, nada o que é? Nada pescaram, irmãos, nada. Mas no outro dia de manhã estavam lavando as redes, vinha uma grande multidão acompanhando Jesus. Jesus precisava pregar, ele entra no barco de Pedro, pede para que Pedro afaste um pouco para dentro do mar da Galileia, para que quando ele falasse, o vento do mar levasse a voz dele, amplificasse a voz dele para aqueles que estavam na praia. Jesus prega a mensagem àquelas pessoas. Quando ele termina de pregar, ele sabe que o Pedro, irmãos, não pescou nada, mas ele olha para Pedro e diz: faze-te ao mar alto e lançai as redes à direita do barco para pescar. E Pedro diz assim, havendo pescado a noite toda, nada o que é? Apanhamos, mas segundo a tua palavra. Tem uma tradução que diz, mas por que mandas, lançarei o que é? O que Pedro está dizendo? Não importa que eu não pesquei nada, mas porque o Senhor falou, por causa que o Senhor mandou, segundo a tua palavra, lançarei o que é? O que Pedro estava fazendo, irmãos? Correspondendo àquilo que Cristo falou com eles. A pergunta é, o que eu e você estamos fazendo com a palavra que Deus nos dá, nos abrindo o entendimento, nos mostrando o que fazer e o que parar de fazer? O que temos feito com essa palavra quando saímos pela porta da igreja e voltamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Porque, irmãos, dentro da igreja, nós temos que servir a Deus, sim ou não? Mas aqui não é fácil. Nós aprendemos as escrituras apenas para servir a Deus dentro da igreja? Não, irmãos. Principalmente para agirmos aonde? Lá fora. Aonde estão os teus problemas? Lá fora. Aonde tem se levantado as suas batalhas? Aonde você acha que você tem que se portar com inteligência? Onde? É lá fora. E esse se portar com inteligência, irmãos, é você agir de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Todo o Salmo 101, a partir do versículo 2, mostra Davi tendo decisões, atitudes que ele decide ter na vida dele, que levariam Deus a agir em favor dele. Eu não vou poder abordar todas, porque nós não temos o quê? Tempo, mas pelo menos 4 eu quero abordar com vocês. 4 decisões, 4 comportamentos em relação à Escritura que ele decidiu ter e que levaram Deus a ser com ele. Davi, irmãos, nunca perdeu uma batalha. Não precisa abrir, mas põe para nós na tela aí, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Tomara que eu não esteja enganado, versículo 8, vamos ver. Isso, esse daí. Olha como que Deus foi com Davi. O texto diz, agora pois assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás do quê? Das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais movido.
Aqui está bom para nós. Olha o quanto Deus foi com Davi. Quando você estuda a história de Davi, Davi nunca perdeu uma batalha, nunca foi derrotado em uma guerra. Deus sempre foi com ele. Quando você estuda o território que Davi conquistou vencendo os inimigos, irmãos, Davi cumpre o que Moisés não conseguiu, o que Josué não conseguiu, nenhum dos juízes nem os profetas conseguiram. O que? Ele conquista toda a terra de Canaã, como Deus havia prometido a Israel. É ele quem conquista todo o território, vencendo todos os inimigos, fazendo com que Israel herdasse toda a terra de Canaã. Mas porque Davi tomou uma decisão: eu vou agir de acordo com o que é? Com a palavra, portar-me-ei com inteligência no caminho que é reto, ou no caminho da perfeição, que é a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Voltando para o Salmo 101, vamos ver essas 4 coisas. Vamos ver se a gente consegue ver essas 4 coisas. No versículo 2, diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Aí ele diz: andarei em minha casa com o que, irmãos? Com um coração sincero. Ele toma uma decisão: andarei na minha casa, na minha vida, com um coração sincero. O que é ser sincero, irmãos? É ser verdadeiro. Não cabe a duplicidade. O que é a duplicidade? É ter 2 caras. Amém? Ter 2 caras. É ser hipócrita. Você sabia, irmãos, que a palavra hipócrita, ela significa ator? Amém? Ator. Por que ela significa ator? Quando você, não vou usar essa expressão, quando a velha criatura assistia as novelas lá, você via quem protagonizando lá? Um ator? Sim ou não? Aquele ator, irmãos, ele representava um personagem, sim ou não? Ele assumia um personagem. Mas quando ele saía dos estúdios de gravação e ele voltava para casa, ele continuava sendo aquele personagem? Então, durante o dia, ele demonstrava ser o quê? 2 pessoas. Claro que aquilo ele fazia porque ele era pago, era o trabalho dele. Amém? Esse era o trabalho dele. Só que às vezes tem pessoas, irmãos, que não são atores por profissão, mas agem com hipocrisia. Às vezes, diante de pessoas, ela é uma coisa, longe dessas pessoas, ela é outra. Essa pessoa é sincera? Sabe por que ela não é sincera? Porque você pode ser uma pessoa na minha frente e outra quando está longe, mas você não consegue ser 2 pessoas aos olhos de quem? Porque Deus te vê a todo instante, aqui, na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, aonde você estiver. Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde me esconderei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá o que? Estás. Se desço ao abismo, ao Sheol, ao inferno, lá também o que? Estás. É impossível se ocultar aos olhos de quem? Então nós temos que tomar uma decisão: ou somos na vida hipócritas, ou passamos a ser o que? Sinceros, verdadeiros. Amém? Nós temos que ser. Diga graças a Deus. Eu costumo dizer que quando nós oramos, os ouvidos de Deus estão atentos ao que sai da onde? Da nossa boca. Mas os olhos dele estão olhando para dentro do quê? Quando é que Deus recebe a nossa oração? Quando o que sai pela boca condiz com o que está onde? No coração. Isso se chama? Sim? Sinceridade.
Não podemos enganar a Deus. Lá o católico, ele pode ficar brabo com Santo Antônio porque não deu a esposa ainda e virar ele de cabeça para baixo. Fazer o que quiser, cobrir ele com paninho, mas você não consegue fazer isso com aquele que os olhos abrangem todo o universo. Você está entendendo? Então, irmãos, a primeira decisão de Davi: eu vou ser o quê? Eu vou ser sincero. Abra sua Bíblia, deixa marcado aí, no Salmo 37. Está dando para entender? Tá, que bom. Salmo 37. Salmo 37. Versículo 37 também. Olha o que diz. Deus nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de quê? De paz. Essa palavra é fantástica. Esses dias eu falava dela aqui na igreja. Paz. Quando a pessoa lê paz na Bíblia, o que lhe vem à mente? Sensação de bem-estar, tranquilidade. E quando a pessoa, ela lê a palavra paz, irmãos, sim, ela significa isso também. Mas se nós pudéssemos ler a nossa Bíblia no hebraico, que é a língua original das Escrituras, amém? Antigo Testamento, hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Se pudéssemos ler nas línguas originais, a palavra aqui seria shalom, amém? Em vez de paz, seria o que? Shalom. E aqui o texto diria assim, ó, que Deus nota o homem o que é? Sincero. Quer dizer que o homem sincero, se Deus o nota, é porque o sincero chama a atenção de quem? De Deus. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será shalom. Pastor, o que quer dizer shalom? Eu escrevi aqui no meu esboço para você entender. Significa completo. Significa totalidade. O que quer dizer isso, irmãos? O que é algo completo? Não falta nada. O futuro desse homem será o quê? Completo, total. E ele esmiuça dizendo, o que é essa completude e totalidade? Saúde para o corpo, bem-estar para a alma, paz para o espírito, segurança, proteção para a vida, prosperidade financeira, sossego e tranquilidade. O futuro do homem que é sincero será de quê, irmãos? De todas essas coisas. Será o quê? Completo. Você quer que Deus venha ao teu encontro? Primeira atitude, seja o que é? Sincero. Seja sincero. Ah, meu irmão, aquele que tem todo o poder, ele tem a capacidade de tornar a tua vida o que é? Completa. Mas completa, é isso que ele tem para mim? É óbvio que é isso que ele tem. Ele quer que você tenha uma alegria completa. Põe na tela para nós, João 16, 24. Lá em João 16, 24 está escrito assim, ó, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Agora põe a tradução RA.
que diz no final, irmãos? Para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que sejamos o que, irmãos? Completos. Mas isso é resultado de sermos o que? Sinceros. Quando Davi, irmãos, cometeu o erro de pecar, adulterar e mandar matar o marido da mulher com quem ele adulterou, quando Davi fez isso, irmãos, e o profeta mostrou o pecado dele e caiu a ficha em Davi do que ele havia feito, Davi não foi se justificar. Davi chegou diante de Deus e disse: pequei, eu fiz. Davi foi o quê? Sincero. Se Deus, irmãos, pela palavra, Ele mostra que estamos errados, não tente se justificar. Você está perdendo o que? Tempo, seja o que? Seja sincero. Põe para nós 1 de João capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados. Eu pergunto, irmãos, Deus conhece os nossos pecados? Ele conhece. Ele conhece. Deus é juiz? Sim ou não? Ele é juiz. Ele quer nos julgar? Não, ele não quer. Então ele dá a nós o direito de julgarmos a nós mesmos. Em 1 aos Coríntios 11, lá pelo versículo 30, não precisa pôr na tela, diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por quem? Pelo Senhor. Aqui, se confessarmos, a palavra confessar aqui vem de um termo jurídico que talvez você conheça, do grego homologel, que significa homologar. O que é homologar? Eu concordo. Quando o juiz homologa algo, ele vê a causa, ele vê a petição, e se ele entende que está tudo certo, ele vai lá e diz o que é? Eu homologo, eu concordo. Quando o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, irmãos, confessar não é dizer para Deus e trazer a novidade: Deus, eu pequei. Não, Deus já sabe que você o que é? Errou. O Espírito dele é que levou você a convencer-se de que você o que é? Errou. Tudo que ele quer agora é que você o que é? Confesse, concorde, eu fiz, sendo o que é? Sincero. Eu estou dando exemplo da questão do pecado, porque quando alguém erra, a pessoa vem com justificativas. Tem que entender, pois é, a carne é fraca, pois é, irmãos, errou. Confesse, chega diante de Deus e o que é? Eu fiz. Isso aqui não é abertura para que a partir de agora você faça e confesse. Não, irmãos. Quando acontecer de você errar, que você deve evitar ao máximo, chegue e seja o que é? Sincero. Está sendo tentado, vai diante de Deus e seja o que é? Sincero. Não importa o que seja na tua vida, irmãos, em tudo seja diante de Deus o que é? Sincero. Deus, eu estou tendo dificuldade em aceitar certa coisa da tua palavra. Me ajude a entender. Você está sendo o que? Sincero. Seja verdadeiro com Deus em tudo. Vamos usar uma palavra. Seja transparente. Isso, irmãos, é um relacionamento com quem? Com Deus. Nota o homem sincero e considera o que é reto, o que está se portando no caminho reto, com inteligência. Porque o futuro desse homem será de quê? De paz. Será um futuro completo. Não vai faltar o quê? Nada. Essa foi a primeira decisão de Davi. Será que nós podemos imitar Davi? Sim ou não? Podemos e devemos. Vamos ser o que, irmãos? Sinceros. A segunda decisão, voltando para o Salmo 101,
A segunda decisão de Davi, Salmo 101, volta lá. Versículo 3. Ele toma a decisão: não porei coisa má diante dos meus olhos. Amém? Ele toma uma decisão: eu não vou pôr nada que é mal diante do quê? Dos meus olhos. Pastor, o que significa essa coisa má? É tudo aquilo que não edifica, irmãos. Tudo que não serve para nada. Tudo que não me melhora como uma pessoa. Tudo que não me leva para mais perto de quem? De Deus. Às vezes a pessoa aplica isso daqui apenas ao que é pecaminoso. Mas há coisas que não são pecaminosas, mas que atrapalham a nossa vida espiritual, irmãos. É pecado ter amizade? Sim ou não? Não é, irmãos. Mas tem amizades que podem atrapalhar a vida espiritual de uma pessoa? Sim. Relacionamentos podem fazer isso, irmãos. E aquilo está sendo mal. A palavra de Deus fala na carta aos Coríntios, na segunda, que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Quando você permite que pessoas estejam diante de você, ou talvez um programa de TV, e você alimenta os seus olhos com aquilo, aquilo vai penetrando aonde, irmãos? No seu coração. Aquilo vai fazendo com que você seja contaminado. Aquilo não edifica, não te fortalece. Aquilo ocupa o teu tempo, faz o tempo passar a tal ponto que você se esquece da palavra, se esquece da comunhão com Deus, se distrai com aquilo, começa até a falar parecido com as pessoas que você tem acompanhado e ouvido, e assim por diante. Daqui a pouco você está proferindo palavras que contradizem o que é? As Escrituras. Você começa a assimilar uma linha de raciocínio que vai contra a palavra de Deus, começa a aceitar comportamentos que as Escrituras o que é? Condenam, vai entrando, e aquilo vai corrompendo o teu coração. O que é corromper? É desfigurar o que é perfeito. Deus, irmãos, quando Ele nos trouxe para o Evangelho e nos deu o novo nascimento, Ele nos tornou a sua imagem e semelhança, e pôs dentro de nós o Espírito Santo. O diabo quer fazer o que, irmãos? Nos corromper, nos desfigurar. E como que ele faz isso? O diabo não pode entrar dentro de nós. Temos o Espírito Santo. E onde está o Espírito de Cristo? Ali é o que? A liberdade. Se ele não pode entrar dentro de nós, então ele vai agir externamente a nós. Amém? Tentando colocar coisas más diante do que? Os nossos olhos. E o diabo sabe quando nós estamos dando atenção para aquilo. Quando estamos gastando o nosso tempo com aquilo que não edifica, que não nos torna melhores em relação à palavra de Deus, não nos leva para mais próximos de Deus. Você tem que parar para pensar. Amém? Vamos continuar? Vamos seguir? Essa é a segunda. A terceira coisa, a terceira decisão. A primeira, ser o que, irmãos? Sincero. A segunda, o que, irmãos? Não pôr nada mal diante do que? Dos olhos. Terceiro, versículo 3 ainda. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O que é alguém que se desvia? Irmãos, quando alguém diz, peguei um desvio, a pessoa decidiu sair do quê? Do caminho. Irmãos, queira ou não queira, nós temos pessoas ao nosso redor que o quê? Se desviam. Deixa eu dar um exemplo fora da igreja.
Porque geralmente quando se aplica a questão do desviar-se, se fala de sair dos caminhos de Deus, sim ou não? Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você trabalha numa empresa. Aquela empresa tem um chefe, correto? Um patrão, um dono, enfim, um diretor, um presidente. Aquela empresa tem uma linha de funcionamento, irmãos? Sim ou não? É assim que ela funciona? Tem ou não tem? Todos dentro daquela empresa devem agir como bem entendem ou se enquadrar aquela linha? Eles têm que se enquadrar, porque é assim que a presidência, ou o patrão, ou o chefe, entende que deve ser e agir aquela empresa. Mas digamos que um funcionário, irmãos, comece a se desviar dessa linha e comece a fazer coisas por conta própria. E você vê, essa pessoa está certa? Não, porque ela está se desviando desse caminho, se desviando dessa linha. O que Davi está dizendo? O que essa pessoa faz, olhe bem, Davi não está dizendo, porque a palavra aborrecer ali significa odiar. Davi não está dizendo que ele odeia a pessoa, mas ele odeia as ações dessa pessoa. É mais ou menos assim, irmãos. Uma mãe tem um filho que é ladrão, ela ama o filho? Ama o filho, mas odeia a atitude dele. Quem está entendendo? Tá certo? Amém? Eu posso amar a pessoa, mas odiar a atitude. Não concordar com ela, aborrecer. Quando eu vejo alguém se desviando de uma linha, irmãos, ainda que eu ame aquela pessoa, a atitude dela eu quero. Eu não aceito. Eu não concordo para mim. Amém? Trazendo para a nossa vida, irmãos. Quando você vê isso dentro da sua família, quando você vê isso dentro do seu trabalho, quando você vê isso dentro de qualquer área e dentro do quê? Da casa de Deus, você vê a pessoa se desviando, porque quando a pessoa se desvia, entendendo ela que ela deve agir com um outro entendimento, ela está se levantando contra aquele entendimento anterior que ela estava submissa. Provérbios 18:1 diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é Deus. Por exemplo, nós estamos na Igreja da Graça, sim ou não? A Igreja da Graça, irmãos, ela segue uma linha. Essa linha Deus deu ao missionário Soares lá na fundação do ministério. Amém? De vez em quando aparece um membro que está andando nessa linha. Um obreiro, um pastor. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Aí começa a ouvir algum pregador de um outro ministério que tem o quê? Uma linha. E ele começa a achar que na Igreja da Graça tem que agir de acordo com aquela outra linha. E dentro da Igreja da Graça ele começa a fazer aquilo. Ele está o quê? Se desviando. Mas pastor, é errado. Para eles não é errado. Para nós é errado. E quando eu digo errado, eu não estou falando de pecado. Estou falando que não é o que Deus deu como orientação à liderança. Está dando para entender, irmãos? A Bíblia chama isso, irmãos, de multiforme graça. As multiformes maneiras de Deus operar a graça dele. Tudo está de acordo com a palavra, mas cada um com uma visão que é diferente. Esses dias eu reuni os meus obreiros aqui, foi sábado, né? E eu conversei com eles, expondo um pouquinho a minha linha de pensamento. E uma das coisas que eu falei para eles, eu não quero ver ninguém falando mal de igreja nenhuma. Nenhuma, pastor, mas aquela, não é para falar. Se aquela igreja está pregando o evangelho, pessoas estão nascendo de novo, e aquelas pessoas estão sendo salvas, vamos cuidar da nossa e ganhar almas também.
Deus não nos levantou para ficarmos julgando, condenando ou falando mal. Ele nos mandou pregar o Evangelho. Se numa pregação você me ver na palavra pregando algo e isso atingir negativamente uma doutrina de uma igreja, eu não estou falando mal, é a verdade da palavra condenando uma atitude errada. Amém? Mas não é eu falando mal, citando nem nada. Eu vou seguir uma linha. Que linha é essa? A visão do ministério. Na sua casa há uma linha? Sim ou não? Tem que seguir essa linha. Dentro da sua empresa, onde você é o empregado, ou onde você é um patrão, há o quê? Uma linha. Quem é o único que pode mudar a linha do ministério na Igreja da Graça? É o missionário Soares. Quem é o único que pode mudar a linha do jeito de agir dentro da sua casa? É o marido e a esposa. Quem pode mudar a linha dentro de uma empresa? É o chefe. Sim ou não? Está dando para entender? O que Davi está dizendo? Que aqueles que resolvem agir diferente, ele odeia as ações, as atitudes daquela pessoa. Por quê? Olha o que diz Provérbios 21:16. Provérbios 21:16. Diz assim, ó, o homem que anda o quê? Desviado do caminho do quê? Do entendimento, na congregação dos mortos, o quê? É o que está escrito na sua Bíblia, gente? 21:16? É? O homem que anda o quê? Desviado do caminho do quê, irmãos? Do entendimento. Qual é o caminho do entendimento para nós? É a palavra de Deus. É a visão que Deus tem nos dado, a instrução que Deus tem nos dado. É assim que nós devemos andar, é nesse caminho que nós devemos o quê? Andar. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o quê? É por ali que Deus tem nos dirigido a andar. Aquele que pegar o atalho, aquele que se desviar do caminho, o texto diz que essa pessoa vai congregar, vai se ajuntar com quem? Com os mortos. Pastor, que mortos é esses? A Bíblia fala de 3 tipos de morte: a física, a espiritual e a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Amém? Qual é a morte então que aqui o texto fala? A morte espiritual. São pessoas que estão vivas fisicamente, mas porque estão fora da palavra, morreram espiritualmente. Lembra quando Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem, certamente morrerão? Eles comeram. Fisicamente morreram? Não, morreram como? Espiritualmente. O que é a morte espiritual, biblicamente falando? É estar separado de quem? O pecado, a desobediência entrou, naquele que o pecado permanece, o salário do pecado é o quê? A morte. Essa pessoa é agregada ao império de Satanás, o império da morte, e Satanás domina sobre ela. Quando a pessoa se arrepende e se converte, o texto fala que os pecados dela são perdoados. Se não há pecado, não há mais o salário do pecado, que é o quê? Então a pessoa passa da morte para a vida, do poder de Satanás para quem? Para Deus. Ela passa a estar em santidade, no caminho do entendimento. Ela passa a ter a vida de Deus em si, e ela está no reino de Deus. Amém? Quando a pessoa decide se desviar desse caminho novamente e voltar ao que Deus condena, ela vai para a morte espiritual. E ela passa novamente a congregar com quem? Com os mortos, com todas aquelas pessoas que existem por aí, que estão deliberadamente vivendo no quê? No pecado,
com o salário do pecado, que é a morte espiritual, com o domínio de Satanás sobre ela, roubando, matando e destruindo. Mesmo sendo batizada nas águas, mesmo talvez falando em línguas, sendo batizada no Espírito Santo, mesmo tendo sido usada por Deus, ela tomou uma decisão: se desviar. Davi olhava para as atitudes dessa pessoa e dizia: eu odeio essas atitudes, eu não vou fazer isso. Irmãos, ele não estava falando para os outros, ele estava assimilando para quem? Para si. É como se ele dissesse: Davi, você tem que ser sincero. Davi, você não pode pôr diante dos teus olhos coisas o que é? Mas, e você não pode gostar das práticas erradas, daquilo que está fora do que é? Da palavra de Deus. Essas atitudes agradavam a quem, irmãos? Faziam com que Deus viesse ao encontro dele. Vamos voltar ali para Salmo 101. Versículo 4. Versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O que quer dizer isso, irmãos? Os que se desviam, eles vão tentar contaminar você com aquela prática errada. E você não pode deixar aquilo que, irmãos, grudar em você. Você já teve a oportunidade de pessoas que se desviaram tentar te corromper também? Sim ou não? Tentar te contaminar? Tentar falar mal para você, talvez do pastor da igreja, de um obreiro? Se aquilo entra, irmãos, você se contamina e acaba o que é. Talvez você conheça muitas pessoas, irmãos, que entraram por esse caminho, que talvez já estiveram sentados aí do seu lado, mas tomaram o caminho de se desviar, deixaram aquele pensamento se pegar a eles. Davi tomou uma decisão: vou ser sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as atitudes dos que se desviam, e essas atitudes não se pegarão a mim. Amém? Versículo 4, e aqui nós encerramos. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Põe para nós a tradução RA. Olha o que diz: longe de mim o que, irmãos? Davi, ele tomou uma decisão, a quarta decisão dele aqui. Qual foi? Ele não queria ter um coração, o que, irmãos? Perverso. O que é um coração perverso? Eu fui na língua original ver: deformado. O que é algo deformado, irmãos? Perdeu o que é? A forma, a perfeição. Aprenda. Quando você se converte, você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. O texto diz que você nasce de Deus. O que nasce de Deus é perfeito. Amém? Davi, irmãos, em Atos 13, 22, ele é chamado o homem segundo o coração de quem? O coração dele estava de acordo com o coração de quem? Então Davi tomou uma decisão: eu não posso deixar nada deformar o que é, perverter o que é. Amém? O que Davi não queria conhecer? Olha o versículo 4. Está no 3, põe no 4. Longe de mim o coração o que é? Perverso. Eu não quero conhecer o que é? O mal. Na tradução aqui diz: não conhecerei o homem mau. Davi não queria conhecer um lado dele que existia antes de servir a Deus. Nós, na nova aliança, chamamos isso de velha criatura. Lembra como você era antes de Cristo? Eu não quero nem de perto aquela pessoa, irmãos. Aquele homem mau, eu não quero conhecer mais. Hoje eu tenho um coração como o de Deus.
Você que vive pedindo para Deus, Deus me dá um coração igual ao teu. Irmãos, na conversão Ele já te deu. O que você tem que fazer é ter o cuidado de não deixar o teu coração se deformar. Voltar às velhas práticas e às velhas atitudes. Amém? Aqui nós temos 4 atitudes, tem outras. Versículo 5 em diante apresenta outras, mas nós não vamos estudar. Aqui nós vimos 4 atitudes que Davi tomou para que Deus viesse ao encontro dele. Amém? E o ajudasse, e o tornasse naquele campeão de guerra que nunca perdeu uma batalha. Surgem batalhas na sua vida? Quem quer vencer todas? Quem quer ter a bênção completa, total? Você quer? Seja sincero. Seja o quê? Sincero. Às vezes dói ser sincero. Seja sincero. Segundo, não ponha coisas más diante do quê? Tudo aquilo que você sabe que não edifica. Pode não ser pecado, mas não edifica. Evita aquilo, tira aquilo. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma prática, às vezes é um entretenimento. Tira. Se aquilo tem atrapalhado a sua fé, o que, irmãos? Tira aquilo. Amém? Certo? Terceiro, irmãos, não se agrade das práticas daqueles que se desviam. No início parecem encantadoras, mas aquela pessoa vai ir para a congregação dos mortos. Eu creio que para lá você também não quer o quê? Porque lá Deus não vem ao teu encontro. E quarto, irmãos, não deixe nada deformar o quê? O teu coração, a tua índole, a tua atitude em relação a Deus, quem Deus te tornou, e Ele tem tentado aperfeiçoar em você. Tentado não, Ele tem conseguido aperfeiçoar em você. Se você tomar essas 4 atitudes, pelo menos, como eu disse, tem outras. Um dia, quem sabe, nós estudamos elas. Se nós tomarmos essas 4 atitudes, nós estaremos nos portando com inteligência no caminho reto, na palavra de Deus, e Deus virá ao nosso encontro. Amém? Se dessas 4 atitudes você diz, pastor, tenho praticado uma, já é alguma coisa. Falta o quê? 3. Tenho praticado 2, melhorou. Tenho praticado 3, ótimo. 4, permaneça firme. Deus virá ao seu encontro. Você vencerá as suas batalhas. Amém? Porque quando Deus age a nosso favor, ninguém o quer. Ninguém impede. Você entendeu a palavra hoje? Vamos orar?